Olá, esse vídeo é uma produção dos alunos Atani, Edson e Wellington da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores do segundo semestre de 2014, do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, Campus Gama. Desejamos que ao final desse vídeo você seja capaz de entender o que é CPU, sua organização e aprenda um pouco sobre o seu funcionamento. Começaremos a aula fazendo uma breve introdução sobre a CPU, definindo o que é, e logo depois abordaremos seus componentes e seu funcionamento. Antes de dizer o que é CPU, vamos dizer o que não é uma CPU. Provavelmente você já deve ter ouvido respostas diferentes para essa pergunta. Uma das mais comuns é aquela que associa o nome CPU ao conjunto de peças que fazem o computador funcionar. Aquele caixote onde se tem um disco rígido, placa-mãe e assim por diante. Pois bem, este caixote não é uma CPU, e sim um gabinete do computador, mas há quem insista em utilizar essa nomenclatura errônea. Basicamente, a CPU, Central Processing Unit em inglês, ou em português, Unidade Central de Processamento, é o cérebro do computador. Definição de Tenenbaum. Ela consiste em um circuito integrado que controla todas as operações e o funcionamento do computador, responsável pela execução de cálculos, decisões lógicas e instruções, que resultam em todas as tarefas que o computador pode fazer. Sua função é executar programas armazenados na memória principal, buscando suas instruções, examinando-as e então executando-as umas após a outra. Os primeiros dispositivos que poderiam ser chamados CPUs vieram com o advento do computador com programa armazenado, EDVAC. O EDVAC foi projetado para executar um determinado número de instruções ou operações de vários tipos. Essas instruções podiam ser combinadas para criar programas úteis para o EDVAC ser executado. O EDVAC seguia a arquitetura de John von Neumann, que em 30 de junho de 1945 distribuiu um documento intitulado Primeiro Esboço de um Relatório sobre o EDVAC. O documento descreve o projeto de um programa de computador armazenado que viria a ser concluído 4 anos mais tarde, em agosto de 1949. Os programas escritos para o EDVAC foram armazenados em memória de computador de alta velocidade e não especificados pela ligação física do computador. A CPU do EDVAC era a base de válvulas. Antes do desenvolvimento comercial do transistor, relés também foram utilizados como elementos de comutação nas CPUs. Assim, dá-se início ao uso dessa arquitetura, com os computadores passando a ser capazes de armazenar seu próprio programa. Como vimos em aulas passadas, o computador é formado basicamente pela entrada e saída, memória principal e CPU. Estes são interligados por um barramento. A CPU possui uma estrutura aparentemente similar ao computador, sendo composto por registradores, que seria a unidade de memória, uma unidade lógica aritmética, que seria responsável pelas operações, uma unidade de controle, que busca instruções na memória principal. Estes 3 componentes são ligados por um barramento interno. A unidade de controle 1C de processador efetua 2 tarefas. 1. Ela faz com que o processador execute uma série de microoperações na sequência correta, com base no programa que está sendo executado. Microoperações são operações mais básicas. Uma única microoperação geralmente envolve uma transferência entre registradores, uma transferência entre um registrador e um barramento externo ou uma simples operação da ULA. A UC também gera sinais de controle, que fazem com que cada microoperação seja executada. Os sinais de controle gerados pela unidade de controle causam a abertura e o fechamento de portas lógicas, resultando na transferência de dados para e de registradores. A unidade lógico-aritmética, ou ULA, é a parte do computador que realmente realiza operações lógicas e aritméticas sobre os dados. Unidades de controle, registradores, memórias e dispositivos de entrada e saída existem principalmente para trazer dados para a ULA processar e depois levar os resultados de volta.
De certa forma, chegamos ao núcleo ou essência de um computador quando consideramos a ULA. A figura indica, em termos gerais, como a ULA é interconectada ao restante do processador. Os dados são apresentados à ULA em registradores, e os resultados de uma operação são armazenados nos registradores. Esses registradores são locais de armazenamento temporários dentro do processador, que são conectados por meio de sinais à ULA. A ULA pode definir flags. Como resultado de uma operação, por exemplo, uma flag de overflow, estouro, é definida como 1. Se o resultado de um cálculo ultrapassar o tamanho do registrador no qual ele deve ser armazenado. Os valores de flag também são armazenados nos registradores dentro do processador. A unidade de controle oferece sinais que controlam a operação da ULA e o movimento dos dados para dentro e fora da ULA. O processador necessita buscar a instrução de onde ela estiver sendo armazenada, memória cache ou principal, e armazená-la em seu próprio interior, em um dispositivo de memória denominado registrador de instrução. Registradores são memórias de semicondutores e, portanto, necessitam de energia elétrica para funcionarem. Assim, registradores são memórias voláteis. Acumuladores ou registradores de dados armazenam os dados apenas o tempo necessário para sua utilização na ULA. Devido à tecnologia mais avançada de sua fabricação, os registradores encontram-se no topo da pirâmide em termos de custos, sendo os dispositivos de maior custo entre os dispositivos de memória. Mais detalhes sobre a CPU e seus componentes serão abordados em aulas posteriores.